Muito bem. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor em Cristo Jesus, pela tua graça e misericórdia neste momento. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada dizimista, contribuinte da nossa igreja, porque o Senhor tem abençoado a vida dessas pessoas e, como forma de gratidão, elas têm trazido os dízimos e ofertas à casa do Senhor para que não falte absolutamente nada naquilo que a igreja tem desenvolvido como missão, tanto na cidade de Sorocaba quanto ao redor do mundo, Pai. Nós queremos te agradecer, que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor despeje as bênçãos do céu, sustente e que nunca falte, ó Deus, o necessário para essas pessoas, Senhor. Também queremos, neste momento, colocar os nossos corações voltados para a Tua Palavra, compreendermos a Tua Palavra, ouvirmos, ó Deus, a Tua voz, a partir daquilo que o Senhor nos diz. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Muito bem. Bom, uma das coisas que tem me feito refletir nos últimos tempos é como a nossa cultura nos moldou como pessoas altamente individualistas. Altamente individualistas. Né? Nós hoje olhamos para a nossa vida e nós não medimos as consequências das nossas atitudes na vida das pessoas ao nosso redor. A nossa cultura nos ensina que nós somos uma ilha. Que o que importa, e o que somente importa, e aqui está talvez a ênfase, o que somente importa são os meus sentimentos, são os meus desejos, são as minhas vontades. Outra coisa não importa. Não importa se eu, ao realizar os meus desejos, ao executar as minhas vontades, ao buscar satisfazer aquilo que está dentro do meu coração, não importa se eu vou ferir alguém ou não. Não importa. Porque o importante sou eu. Sou eu. Eu estou em busca da minha felicidade. Eu estou em busca dela. Não importa se eu vou passar as pessoas para trás ou não. Não importa se eu vou trair as pessoas ou não. O importante é o fim. E o fim de tudo é a minha felicidade. Nós buscamos o tempo todo felicidade. Existe um frenesi. Olha só, palavra interessante, né? Existe um frenesi na nossa sociedade a respeito desse tema felicidade. Parece que é uma obrigação você ser feliz, você estar feliz, ou pelo menos você aparentar felicidade. Perceba, redes sociais. Você vai lá, eu e você, todos nós, estamos incluídos nessa cultura. Nós postamos as nossas vitórias, não postamos as nossas derrotas. Nós postamos o restaurante francês, aquele filé mignon, coberto com crosta de nozes, vindas da Malásia, cultivados por monges. E você posta aquilo e diz, e as pessoas olham e falam, que inveja daquilo, mas o pão com ovo da segunda-feira, você não posta. Você não posta. Existe uma obrigação de mostrarmos o nosso sucesso. O problema disso é que nós não medimos o quanto isso afeta a vida das pessoas à nossa volta. Não medimos. Um tempo atrás, o meu filho mais velho, atleta, gosto de falar isso, né? Puxou o DNA do pai, grande atleta, nadador. Ele foi participar, ou participa de um campeonato, dos campeonatos, e apesar da natação ser um esporte individual,
em determinada modalidade, existe o revezamento. Você depende dos outros nadadores. Você depende da forma como o seu amigo vai se esforçar no treino. Porque você não ganha a competição no dia. Não sei se vocês sabem disso. Meu filho me ensinou. Uma competição não é ganha no dia do campeonato. Ela ganha antes, nos treinos diários, exaustivos, cansativos. É lá que se ganha a competição. Então, quando alguém da equipe não se esforça, não vai até o seu limite, não treina da melhor forma, porque ou está cansado ou porque não quer nadar, ele vai prejudicar quem? A equipe. Todos. Todos, sem exceção. Segundos contam. Segundos. Esses dias o meu filho falou: papai, eu preciso abaixar 3 segundos no meu tempo do nado borboleta. 3 segundos. E daí a gente pensa, não, 3 segundos é um absurdo, mas na natação é uma eternidade. 3 segundos determina se você será campeão ou não. A atitude de um membro da equipe pode comprometer todo o sonho e todo o esforço de uma equipe inteira. Porque, veja, existe também o campeonato por equipes. Não é só ele que ganha. Mas se ele for o melhor entre 4, entre 5, vai somando-se pontos. Nós perdemos essa ideia do coletivo nas nossas vidas pessoais. Nós perdemos essa ideia de que nós não somos uma ilha, de que tudo o que fazemos resvala, atinge pessoas que estão à nossa volta. Toca na vida de pessoas que estão à nossa volta. E é isso que nós vamos falar, porque, perceba, o Natal deveria ser um tempo onde eu e você pudéssemos pensar não somente no nosso próprio umbigo. Apesar do Natal ser uma festa, dentro da nossa cultura popular, algo que exige o presente. Todo mundo quer um presente para si mesmo. Ninguém pensa num presente coletivo. Não é verdade? Quando você pensa no presente, você pensa em quem? Em você. Mas o fato é que o Natal deveria ser um tempo onde eu e você pudéssemos olhar para fora do nosso umbigo, do nosso mundo, nos desensimesmarmos, sairmos da casca, rompermos a bolha do eu, em primeiro lugar. Então eu gostaria de refletir com vocês, nessa manhã, sobre 2 textos bíblicos. Isaías capítulo 7, que é a promessa imediata do Deus conosco, do Emanuel, e Mateus capítulo de número 1. Vamos ler 2 textos. Eu gostaria de que você me acompanhasse. Isaías capítulo 7, a partir do verso de número 10. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem,
será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. De Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18 até o verso de número 25. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Por isso, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Só para vocês entenderem, são 2 textos, e como nós estamos estudando, o Antigo no Novo, o Velho no Novo, um texto é a promessa imediata, e o segundo texto é o cumprimento pleno daquela promessa. Isso não quer dizer, e eu não vou abordar, mas eu vou fazer um recorte, porque nós temos aqui teólogos de plantão, né? E como nós temos teólogos de plantão, eles vão dizer que eu não estudei o texto se eu não falar disso. O fato é que a virgem, ou a jovem mulher de Isaías, não é a mesma virgem de Mateus. Existe um cumprimento imediato. Quando você olha no original hebraico, a palavra para jovem mulher ou para virgem de Isaías tem a ver com uma jovem mulher mesmo, alguém que estava sendo desposada naquele momento. E provavelmente os estudiosos dizem que aquele Emanuel, daquele primeiro momento da profecia, era uma criança que nasceria dentro da casa de Acás. E este Emanuel da casa de Acás seria como um sinal do tempo do juízo de Deus para aquele povo naquele momento. Ok? Um cumprimento parcial do texto. Deus diz a Acás que uma jovem mulher desposada naquele momento dentro da sua família, da casa de Davi, chamaria o filho de Emanuel, Deus conosco, um sinal de que Deus estava presente na vida de Israel. Um sinal de que Israel não estava jogada às traças ou à sua própria sorte, mas esse sinal era um sinal de juízo. Mas como você sabe que é um sinal de juízo? Basta você ler o texto todo. Ao você ler o capítulo 7 de Isaías, você vai perceber um sinal de juízo. Deus daria um tempo. E o tempo é até que aquela criança chegasse à maturidade do juízo, soubesse discernir o bem do mal. Um tempo onde Deus agiria e traria juízo. Deus estava sendo gracioso. Deus estava falando para Acás e para o povo de Israel que estava distante dele. Basta você olhar um pouquinho a história de Acás. Acás, apesar de ser um descendente direto da tribo de Judá, rei de Israel, descendente de Davi, foi um rei ímpio. Ímpio. No livro de Reis, fala que Acás adulterou o altar do Senhor. Transformou o altar do Senhor em algo semelhante aos altares dos deuses pagãos da Assíria. O livro de Reis também nos conta que Acás sacrificou os seus filhos. Sacrificou os seus próprios filhos a deuses estranhos.
Então, neste momento, o profeta Isaías se levanta e convoca Acaz ao arrependimento. A virgem de Mateus, a palavra usada pelo apóstolo Mateus ao descrever, ao aplicar a profecia de Isaías 7, a Maria, a virgem de Mateus, diz realmente que ela era virgem. No entanto, meus irmãos, essa não será a minha discussão com vocês desta vez. Porque se você pegar natais passados, nós já falamos sobre isso. O que eu quero olhar aqui, mais perto com vocês, é a respeito dos dois personagens imediatos que recebem a profecia. Qual é o personagem imediato? Qual é o endereçado? A quem Deus endereça a primeira profecia, ou o primeiro início da profecia em Isaías capítulo 7? A quem? A quem? A quem? Quem é o endereçado da profecia? Isaías se levanta, vai até o rei, e esse rei é quem? Acaz. Deus está fazendo algo na vida do rei de Acaz. De Acaz. Assim também como em Mateus capítulo 7, apesar do texto ser uma descrição universal, deixa eu sublinhar aqui com vocês para ninguém ficar em dúvida da minha teologia. É uma descrição, é um anúncio universal do nascimento virginal de Cristo Jesus. No entanto, existe alguém que está recebendo aquela profecia por uma primeira vez. E quem está recebendo aquela profecia pela primeira vez? José. Então, o nosso recorte nessa manhã, nesses textos, é sobre a vida de Acaz e a vida de José. E como eles enfrentam e como eles recebem a profecia, como eles ouvem a voz de Deus, é o seu diferencial. É aqui que está a ponte para as nossas vidas. Todos nós acordamos, eu não creio que você acorde domingo de manhã, chegue aqui e não queira ouvir absolutamente nada que tenha a ver com a sua vida. Você veio por vir. Eu não creio nisso. Você veio aqui primeiro, com um sentimento de adoração. Eu estou indo à casa do Senhor, adorá-lo e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Sentimento legítimo. Estou indo à casa do Senhor para render a Ele graças por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua bondade. Sentimento legítimo. Estou indo à casa do Senhor porque eu estou sofrendo. E eu preciso ouvir uma voz, a palavra de Deus para a minha vida. Preciso ouvir. Preciso ouvir. O meu momento é de dor, de confusão, de perda. Me sinto traído. Me sinto roubado. Usurparam a minha alegria. Diante desse cenário, você fala, eu preciso ir à casa do Senhor e ouvir a palavra de Deus. Sentimento legítimo. 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 Deus fala com você através da palavra dele. Agora tem um problema aqui. Tem um problema aqui. Porque nem sempre o que Deus fala é aquilo que nós queremos ouvir. Agora o bicho pegou. Porque aquilo que Deus fala, às vezes, ao nosso coração, aquilo que Deus propõe a nós, muitas vezes, não é aquilo que nós queremos ouvir. O nosso coração está fechado. Por alguns motivos. Então, eu gostaria de trabalhar com vocês essas duas diferenças desses personagens.
E o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é este: entre o medo e a fé. Como Deus trabalha em nossas crises. Entre o medo e a fé, como Deus trabalha em nossas crises. Porque para mim, muitas vezes, o oposto de fé é medo. É o medo que me leva à incredulidade, a não crer no que Deus pode fazer. Entenderam? A incredulidade é o fim de algo que começou no meu coração com medo. Então, entre o medo e a fé, como Deus trabalha as nossas crises. Perceba, em Isaías capítulo 7, verso de número 9, o texto diz: se não credes, de certo não subsistireis. Se não credes. Mas o texto de Mateus, capítulo 1, de 20 a 21, diz: mas depois de pensar nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema. Perceba, não crer, Deus olha para Acaz e diz: se você não crer, você não subsistirá. Israel não subsistirá. No outra ponta do texto, no outro momento do texto, em Mateus, Deus já fala diretamente a José através do anjo: não temas. A pergunta então passa a ser: qual situação cada personagem enfrenta no momento da profecia? Perceba, qual é a situação de cada um deles? Nós precisamos olhar para isso. O texto de Acaz, Isaías capítulo 7, diante do cerco de Jerusalém, Acaz foi consumido pelo medo. Em vez de confiar na promessa de Deus, preferiu buscar segurança em alianças políticas, revelando um coração que hesitava em depender do Senhor. Sua fé se revelou frágil, quanto mais precisava ser firme. Quantas vezes nós, nas nossas vidas, temos a mesma atitude de Acaz? A mesma atitude. Deus tem uma promessa para o nosso coração. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Mas nós nos refugiamos sobre as nossas próprias forças. Sobre os nossos próprios sobre o nosso próprio conhecimento. Sobre as nossas próprias qualidades. Da mesma forma, nós podemos ver o contraste com José. José enfrentou um tipo de dilema que testa o caráter. Perceba, os dilemas são diferentes. O dilema de Acaz é um dilema quase que nacional. Quase que nacional. As decisões de Acaz, daqui para frente, vão influenciar toda a história do povo de Israel. Não é? Lembra que eu falei para vocês? Nós não somos uma ilha. Toda e qualquer decisão agora de Acaz, diante da palavra de Deus proferida, vai influenciar a nação de Israel. Um âmbito quase que nacional. Então, talvez, se você é líder em uma empresa, em um negócio, se você é líder em qualquer tipo de esfera na sua vida, você sabe do que eu estou falando. Uma decisão errada influencia o todo. Mas e quando a questão é pessoal? Está no seu coração, está dentro do seu arraial. Não é uma coisa de caráter pública, mas também afeta. A decisão de José, a partir daquele momento, afetaria também. Sim ou não? Sim. Então perceba, ele tinha um teste, estava sendo testado o caráter dele. Sua noiva grávida desafiava a convenções sociais e seu próprio entendimento.
Se você pega o livro da lei, o adultério, a jovem pega grávida antes do seu casamento, tinha somente um destino a ela: o apedrejamento. Fora do arraial de Israel, fora da cidade de Jerusalém. Veja, contudo, ao ser chamado por Deus, ele trocou o temor da rejeição pela obediência à missão divina, aceitando com fé aquilo que estava além da sua lógica. Quantas vezes Deus desafia a nossa lógica através da sua palavra? Pensa comigo. Tem lógica a história de José? Tem lógica. Racionalmente falando, se você estivesse na situação de José, você acreditaria em Maria? Esquece, você conhece a história. Então não me venha com o politicamente correto da sua resposta crentez. Não, pastor, eu confio em Deus. Esquece. Perceba que o texto bíblico diz que José ficou sabendo da gravidez de Maria antes que o anjo lhe anunciasse. Talvez, segundo os estudiosos, era algo já visível, quase que palpável, percebível, perceptível. Estava lá José com essa situação. Diz o texto bíblico que José era um homem justo. E ele preferiu honrar a vida de Maria se divorciando. De maneira secreta, mas honrar a vida de Maria, de certa maneira, isso mostra a justiça de José, a misericórdia de José. No entanto, ele estava resoluto ao divórcio. Ele pensou. Tanto ele estava resoluto porque Deus enviou quem? Um anjo para ele. Quantas vezes a fé desafia a nossa lógica? Quantas vezes? Perceba, é ilógico você amar as pessoas. É ilógico. Porque as pessoas, segundo C.S. Lewis no seu livro Os Quatro Amores, logo no começo do livro, logo no prólogo do livro, C.S. Lewis diz: se você amar qualquer pessoa ou qualquer coisa, provavelmente essa pessoa ou coisa quebrará o seu coração. Essa pessoa vai decepcionar você em algum momento da história. E quem aqui já não foi decepcionado no seu relacionamento? A única pessoa aqui não decepcionada em relacionamento é a minha esposa. Sobre a face da terra. Afinal de contas, ela casou comigo. O ser mais perfeito da face da terra. Também humilde. Que é a minha principal virtude. Veja, crises são momentos decisivos. Acá certamente, cercado por inimigos, tinha uma promessa de proteção de Deus. Isaías, capítulo 7, verso 9, se vocês ficarem firmes na fé, com certeza não cairão. Com certeza vocês resistirão. No entanto, seu medo o levou a buscar alianças humanas, revelando uma fé vacilante. João Calvino observa, ao comentar o fato de Acaz preferiu confiar em homens do que em Deus, demonstrando sua incredulidade. Demonstrando que a incredulidade é a raiz de todas as calamidades espirituais. O medo de Acaz leva a ele não crer na promessa de Deus. Quantas vezes o nosso medo nos leva a nós não crermos naquilo que Deus está falando ao nosso coração.
Mas perceba, por outro lado, José enfrentou uma crise pessoal que poderia ter arruinado sua reputação. Quando soube da gravidez de Maria, pensou em agir secretamente. Contudo, ao ouvir o anjo dizer: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, porque aquilo que foi gerado dela não é obra humana, é obra do Espírito Santo de Deus. Ele prontamente respondeu em obediência. Perceba, não vemos vacilo na vida de José, não ouvimos a voz de José. Vocês perceberam que nós não ouvimos a voz de José no texto? Se um anjo aparecesse para você em sonho, ou com você acordado, e pedisse para você fazer algo absurdo, você não ia contestar o anjo? Ou só eu ia fazer isso? Eu ia falar: anjo, você está louco. Você bebeu? Que isso? Loucura que você está me pedindo? Mas perceba que José, em silêncio, em obediência, ele confia no plano de Deus. John Piper destaca isso, dizendo o seguinte: a fé verdadeira não depende de entender todos os detalhes, mas de confiar no caráter de Deus. Quantas vezes nós nos deparamos e nós não cremos por causa dos detalhes? Já parou para pensar nisso? Que nós muitas vezes somos paralisados não pelo todo, não pela coisa grandiosa, mas simplesmente pelos detalhes. Nós queremos entender, nós queremos compreender. E essa sanha de entender e compreender os detalhes, de querer controlar as coisas, muitas vezes nos leva à desconfiança e ao medo e à incredulidade. E a incredulidade, eu sei, para nossa cabeça, para minha cabeça moderna, empírica, cartesiana, isso é difícil. Eu olho para a vida de José e penso: eu precisava ter uma fé dessa forma. Eu precisava me entregar como José se entregou. Perceba aqui, o contraste é claro. Acã cedeu ao medo, José respondeu com fé. Ambos enfrentaram incertezas. Ambos passaram pela mesma experiência da incerteza, mas José confiou na palavra de Deus, enquanto Acã confiou em si mesmo. Isso nos ensina que a nossa crise, meus irmãos e minhas irmãs, é que em nossas crises Deus nos chama a depender dele. Como diz o Salmo 56, verso número 3, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Esse é o chamado. Diante disso, a pergunta para esse nosso primeiro princípio é: diante do medo, você buscará segurança humana ou escolherá ouvir a voz de Deus e caminhar pela fé? Diante do medo, da incerteza, o seu coração vai ser sucumbido, vai ser tragado pela insegurança, ou pelo contrário, você vai escolher ouvir a voz de Deus mesmo que você não entenda. Ouvir a voz de Deus, mesmo que pareça algo distante, e caminhar, e não caminhar do seu jeito, mas caminhar pela fé naquilo que a palavra de Deus nos mostra e nos ensina. Qual é a sua resposta? Perceba, existe um segundo ponto aqui nesse texto que eu gostaria de mostrar para vocês. Entre a falsa piedade e a obediência radical, descansando na promessa em meio ao caos. Veja, nós muitas vezes
podemos mascarar a nossa incredulidade com uma falsa piedade? Sim ou não? Podemos mascarar a nossa incredulidade com uma resposta que parece piedosa, santa. Veja o que o texto bíblico vai nos mostrar nesse contraste agora. Acas, porém, disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Enquanto, quando José, no contraste, acordou, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Uma das perguntas que muitas vezes não quer calar, e quando eu estava estudando esse texto, veio ao meu coração é: de que maneira a falsa piedade se revela em nossos corações, distorcendo nossa verdadeira devoção a Deus? De que maneira? Perceba, o texto de Isaías capítulo 7 diz: não porei o Senhor à prova. Não pedirei e não porei o Senhor à prova. A falsa piedade se caracteriza pelo discurso distorcido da palavra de Deus. A falsa piedade, ela distorce a palavra de Deus. Seja quando a tornamos fora do contexto para atender os nossos próprios interesses, ou quando selecionamos versículos para apoiar ideologias que não estão em conformidade com a vontade de Deus. A falsa piedade distorce a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Perceba. Quando Acas fala, não porei o Senhor à prova, ele está citando Deuteronômio 6,16. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. O que aconteceu em Massá? Foi quando o povo, cansado, reclamando, como sempre, de que faltava água, de que faltavam as coisas. Deus liberta o povo do Egito. Deus traz salvação para o povo. Deus abre o Mar Vermelho. Deus faz coisas maravilhosas, mas o povo nunca está satisfeito. E em determinado momento, eles reclamando, diz o texto bíblico, que eles tentaram, eles colocaram o Senhor à prova. Mas perceba, Acas ele leva essa palavra de não colocar o Senhor à prova, e ele distorce. A pergunta é: diferente do deserto de Massá, quem toma a iniciativa de oferecer um sinal em Isaías 7? Perceba, Deus, no Êxodo, está cuidando do povo a todo momento. Deus está providenciando a sombra, Deus está providenciando o alimento, Deus está sustentando o povo com as suas roupas, Deus está livrando o povo em todo momento. Não havia por que o povo estar desconfiado da bondade de Deus. O contexto aqui é diferente. Acas está distorcendo a palavra de Deus. Porque quem pede, ou quem coloca a iniciativa da prova, é o próprio Deus. Perceba o texto, Isaías capítulo 7, versos 10 e 11. Disse ainda o Senhor a Acas: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Isaías olha para Acas e diz: Acas, Deus está dando a oportunidade de você pedir o que você quiser. Não é? Peça um sinal, peça um sinal miraculoso, seja dos mais altos céus ou das profundezas da terra. Acas, o que você quer? Agora, imagina você receber alguém, ouvir da própria boca do Senhor, algo desse tipo, essa proposta, não uma proposta indecente de Deus?
Não é? Deus chega para você e diz assim: olha só, quero te fazer uma coisa. Pode pedir o que você quiser. O que você quer? Pensa aí. O que você quer? O que você quer? O que você deseja? O que você gostaria hoje? Pode pedir qualquer sinal para mim e eu vou fazer. Qual é a resposta de Acaz diante da proposta de Deus a ele? Imagina, eu vou pôr o Senhor à prova? Quem sou eu? Rapaz, isso aqui é uma falsa piedade. É uma falsa piedade. Quantas vezes nós não temos a mesma atitude de Acaz? Quantas vezes ouvimos irmãos, ou até mesmo líderes religiosos com aparência de piedade, citando versículos de maneira superficial para justificar atitudes que não estão alinhadas com a lei do Senhor, ao mesmo tempo em que descartam outros princípios que não lhes convêm. Perceba, em muitos casos, sacralizamos aquilo que não é sagrado e mundanizamos o que de fato é. Isso ocorre muitas vezes por um profundo desconhecimento da palavra de Deus, como Jesus diz em Mateus 22, 29. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Este erro ainda persiste no nosso meio. Ao invés de nos alimentarmos com a verdadeira piedade, que se baseia na adoração, em espírito e em verdade, sacralizamos práticas e atitudes que não têm respaldo nas Escrituras. Não tem. Tim Keller nos lembra que a verdadeira piedade não se conforma às normas humanas ou a tradições vazias. Quantas vezes nos apegamos a tradições vazias? Quantas vezes isso toma conta do nosso coração? Mas se fundamentam na compreensão profunda da palavra de Deus e no relacionamento genuíno com Ele. A verdadeira piedade, como Keller observa, não busca validar convenções externas, nem humanas, nem agradar ninguém. E aqui está uma das coisas. A verdadeira piedade não busca agradar ninguém, não busca as convenções humanas, mas conforme-se, ou toma, ou se molda àquilo que Deus revelou na sua palavra. Por exemplo, a questão da adoração. Frequentemente, nos deparamos com discursos sobre qual estilo musical é mais reverente. Toda vez alguém fala isso comigo. Será que o estilo de música é mais santo do que o outro? Sim ou não? Será que um estilo de música é melhor do que o outro? Será que hinos tradicionais são mais espirituais do que cânticos contemporâneos? Essas questões não podem ser avaliadas de maneira pueril. Elas não devem causar um eclipse sobre o que realmente importa. O que realmente importa não é a forma da adoração, sendo cânticos contemporâneos ou hinos tradicionais, sendo moda de viola ou samba, sendo o órgão, o teclado, a guitarra ou a bateria. O que importa, na verdade, é o coração daquele que está adorando e a reverência que ele tem por Deus. Perceba, isso causa um desconforto na gente. Isso causa. Porque nós, em alguns textos, clamamos por reverência. Clamamos por reverência. Não é? Calem-se diante dele toda a terra. O Senhor, o Santo Deus, o Altíssimo, está no seu santo templo. Nós clamamos por reverência. No entanto, quando nós olhamos textos como 2 Samuel,
capítulo 6, versos de 14 a 15. Antes de continuarmos, deixa eu fazer uma pergunta para os crentes velhos aqui como eu. Crentes que têm PhD em escola dominical. O que representa a Arca da Aliança? Vamos lá, crentes, não me decepcionem. O Alex, crente velho, PhD em escola dominical, está certo. Disse a presença de Deus. A presença de Deus suporta a nossa alegria? Sim ou não? Podemos ir então para o texto. Presbiterianos não gostam desse texto. Em 2 Samuel, capítulo 6, versos de 14 a 15, lemos que quando Davi transportava a Arca da Aliança para Jerusalém, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um éfode de linho. Assim Davi e todo Israel trouxeram a Arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Davi estava diante da Arca do Senhor fazendo o quê? Provavelmente Davi não era um presbiteriano. Não. Davi não está na nossa cartilha. Se um presbiteriano estivesse lá, vendo Davi dançar diante da Arca da Aliança, ficaria muito bravo. E na verdade tinha. Sabia que tinha um presbiteriano olhando para Davi, dançando na Arca da Aliança? Vocês sabiam disso? Já chegamos lá. A dança de Davi não era apenas uma expressão cultural. Não era. Mas uma atitude de adoração espontânea diante da presença de Deus e diante do que significava recuperar a Arca da Aliança. Ali era uma adoração séria, reverente. Ele estava exultante de alegria, diante daquele que é o Criador dos céus e da terra, diante daquele que faz todas as coisas, diante daquele que concede a sua bondade, o seu amor sobre nossas vidas. No entanto, vemos também a presbiteriana da história, Mical, filha de Saul. Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei saltando e dançando diante do Senhor e o desprezou em seu coração. Diz o texto bíblico. Mical, ao observar a dança de Davi, julgou sua ação sem compreender o coração da adoração por trás dela. Ela desprezou a expressão espontânea de louvor, desconsiderou a sua alegria, aquilo que Deus tinha feito na história de Davi, simplesmente o julgou, e o julgou pela aparência. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência com uma falsa piedade? Com uma falsa piedade. Quantas vezes o nosso coração ou os nossos olhos são juízes daquilo que nós não conhecemos. Porque veja, eu ainda não sondo e conheço os corações. Não sondo e conheço. Talvez você que julgue com os seus olhos, talvez você que tenha um olhar inquisidor sobre a pessoa ou sobre as pessoas. Talvez você já tenha adquirido essa habilidade. A habilidade de julgar o coração das pessoas. Esse julgamento de Mical nos alerta para o perigo de condenar o que não entendemos. Muitas vezes, podemos ser como Mical, criticando aquilo que não conhecemos ou não compreendemos, sem perceber que Deus se agrada da atitude do verdadeiro coração que se alegra em sua humildade. Que diante da santidade de Deus se derrama. Mesmo que estas não se alinhem com as nossas próprias expectativas. Eu
sou uma pessoa reservada. Eu não gosto de dança. E eu não vou defender a dança. Mas eu não estou nem aí para quem bate palma. Eu não vou bater palma. Porque se eu bater palma, eu vou atrapalhar o pessoal do louvor. Porque nem ritmo para bater palma eu tenho. Mas quem quiser bater palma, quem quiser levantar a mão, quem quiser se ajoelhar, e quem quiser dar uma dançadinha no seu banco ali, discreto, não vou criar nenhum caso com essa pessoa. Porque afinal de contas, eu não estou lá. O Salmo 149, versículo 3, diz o seguinte para nós: louvem o seu nome com danças, toquem a ele os tamborins, os tambores e as harpas. Eu sei, nós presbiterianos não gostamos de tambor. Nós achamos que o som santo é o som do órgão. Então você deveria arriscar isso aqui das Sagradas Escrituras. Deveria. Então deixa eu perguntar a você, presbiteriano, leitor da Confissão de Fé de Westminster, que subscreve os símbolos de fé, olha, agora eu vou apelar para vocês, que subscreve os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que participaram das aulas fantásticas do presbítero Sebastião sobre o Catecismo de Heidelberg. Você, que subscreve os nossos símbolos de fé, você crê que a palavra de Deus é inerrante? Sim ou não? Quero ouvir. Você crê que a palavra de Deus é inerrante? Sim. Ela contém erros? Tem como você tirar isso aqui então? Você pode até não gostar. É um direito seu. Mas faz o seguinte: resolva com Deus. Resolva com Deus, meu irmão. Vai lá, ora para Deus e diz assim: Deus, o Espírito Santo errou. Errou, porque isso aqui não deveria estar lá. Mas daí você faça isso. Perceba a expressão de alegria, a dança, as músicas, as formas. Quando é feita com um propósito, e o propósito está no coração, o propósito de reverenciar a Deus pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua majestade, pela sua bondade, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz, essa adoração é verdadeira e Deus aceita. Não importa, não importa. Ela deve ser movida por um coração sincero. É assim que Deus aceita as nossas adorações. Nós podemos, então, aplicar isso para toda e qualquer forma, para tudo, para toda e qualquer teologia. Eu queria simplesmente pegar um pico aqui das nossas convenções teológicas, daquilo que muitas vezes julgamos, mas nós não podemos cair numa armadilha de transformar a palavra de Deus em um calabouço, em uma amarra. Porque afinal, aonde tem o Espírito de Deus, ali há o quê? Liberdade, nós somos livres. Deus restaurou todas as coisas, é de Deus todos os ritmos, é de Deus todas as coisas, porque o texto bíblico diz, foi por Ele, por intermédio dEle, feita todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, quer você queira ou quer não, tudo pertence a dEle. Os ritmos, a ciência, tudo pertence ao nosso Deus. Perceba, a verdadeira piedade é aquela que se alinha com o coração de Deus e com os princípios revelados nas Escrituras. Não através das nossas preferências humanas, não através das nossas tradições que muitas vezes nos empurram para longe daquilo que Deus diz na nossa palavra. E eu não estou colocando aqui os catecismos, porque existem boas tradições. Como Tim Keller afirma, a verdadeira adoração não é uma questão de estilo ou forma, mas de coração e intenção. De coração e intenção. Perceba, então, o contraste do texto. Quando acordou, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado. Perceba.
Uma pergunta que deve ser feita: você vive com quem confia no sobrenatural de Deus ou como um cético que racionaliza suas promessas? Eu sei, muitas vezes nós lidamos com o livro do sobrenatural. Nós lidamos com o livro bíblico, com as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o livro do sobrenatural. Nas Sagradas Escrituras, homens viram anjos. Nas Sagradas Escrituras, o dia parou. O dia parou, não parou? O dia parou. Nas Sagradas Escrituras, o exército de Israel derrubou muralhas não com bombas, não com tanques, mas com o quê? Com trombetas. Com trombetas derrubaram o muro da cidade. Nas Sagradas Escrituras, nós percebemos a verdade daquilo que Deus faz e desafia a nossa lógica. As Sagradas Escrituras é um livro do sobrenatural. Nas Sagradas Escrituras, cegos voltaram a ver, coxos voltaram a andar. Nas Sagradas Escrituras, as coisas aconteceram. Como que você vive? José não pede provas, não questiona, tampouco hesita diante das instruções recebidas em um sonho. Perceba, ele ouve a mensagem do anjo e responde com obediência imediata, demonstrando confiança em Deus que vai além das garantias humanas. Quando Acás teve a oportunidade de ver, enquanto Acás teve a oportunidade de ver e ouvir diretamente a palavra de Deus por meio do profeta Isaías, José teve apenas um sonho. Algo muito mais fácil de racionalizar ou descartar, não é verdade? Perceba, eu pensei sobre isso. Quantos de nós, no lugar de José, não questionaríamos? Será que não pensaríamos algo como: talvez seja o meu desejo por Maria me enganando? Uma invenção da minha cabeça. Eu ouvi coisas, mas é simplesmente o meu desejo. O sonho está falando dos meus desejos ocultos. Esse tipo de racionalização é perigosa porque revela um coração que afirma crer em Deus, mas vive como se ele não intervisse imediatamente e ativamente no nosso mundo. Tim Keller diz o seguinte: a fé verdadeira é a fé de ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando não faz sentido para nós como humanos. Não faz sentido. Mas eu, ao ouvir a voz de Deus, eu vou e faço. Não faz sentido. A troca é absurda. A troca é absurda, como foi a troca absurda de Moisés. Não foi uma troca absurda? Quem Moisés era? Quem Moisés era? Moisés era filho da filha de Faraó, segundo o texto de Hebreus, não é isso? Ele era um príncipe no Egito. Ele era um príncipe do maior império da época. Qual é a troca ilógica que Moisés faz? De um príncipe para ser um andarilho no deserto. Quem de nós aqui faríamos essa troca? Quem de nós faríamos essa troca? Vou trocar o castelo pelo deserto. Quem? Nem faríamos. Não faríamos. Mas Moisés ouviu o chamado, ouviu a voz de Deus e, de certa forma, Deus foi trabalhando na vida dele para que aquilo acontecesse. Jesus, ele prometeu: aquele que crê em mim fará também obras maiores daquelas que tenho realizado. João capítulo 14, verso de número 12. Essa promessa não é feita apenas para os primeiros discípulos, mas também é para nós, aqui e agora. No entanto,
Muitos cristãos professam crer no sobrenatural, mas insistem em viver como céticos, ignoram o chamado de Deus em suas vidas. A grande questão é: estamos dispostos a responder à voz de Deus com a mesma confiança de José? Ou nos deixamos paralisar pelo medo e pela racionalização? A fé que Deus nos convida a viver é prática, é obediente e ela é transformadora. Ela nos chama a agir, mesmo quando o mundo diz que nós não deveríamos fazer, que aquilo é irracional. Afinal, não é uma lógica humana, mas é fidelidade a Deus que deve sustentar as nossas escolhas. Você não deve viver pelas suas lógicas ou pelos seus pensamentos. Me desculpe, você deve sustentar as suas escolhas de vida através daquilo que Deus diz nas Sagradas Escrituras. Por fim, entre a obstinação e a entrega, a presença transformadora do Deus conosco. O Senhor trará o rei da Síria sobre você e sobre o seu povo e sobre o descendente de seu pai. Serão dias que nunca houve, desde que Efraim se separou de Judá. O contraste do texto de Isaías 7,17 está em Mateus 1,25. Não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. A pergunta que, quando nós olhamos para esse contraste, se levanta é exatamente essa: de que maneiras a obstinação pode endurecer nosso coração e nos tornar cegos à verdade de Deus, mesmo quando ela está claramente diante de nós? Sabe qual que era o problema de Acaz? É que a verdade foi escancarada para ele, mas a sua obstinação de coração não deixou ele perceber. Perceba, olha só o que o profeta diz para ele: o Senhor trará o rei da Síria. Acaz, aquilo que você tem medo vai acontecer pela mão daquele que você busca aliança. Ele vai vir sobre você, sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Veja, a obstinação que endurece o nosso coração e nos torna cegos, a verdade tem 5 passos. Deus oferece um sinal, mas o obstinado se recusa a ouvir. A obstinação impede o discernimento, de discernir o certo do errado. A obstinação nos afasta do sustento e da paz. A obstinação faz da terra da promessa um lugar de escassez. As escolhas obstinadas deixam marcas por gerações. São 5, perceba, é progressivo. A obstinação de Acaz é um exemplo claro de como o endurecimento do coração é progressivo diante da ação de Deus. Veja, no entanto, nós temos algo muito especial aqui. Apesar da infidelidade de Acaz, a promessa de Deus não é cancelada. No entanto, a promessa de Deus traz julgamento. E aqui está as boas e as más notícias do Evangelho. As boas notícias do Evangelho é que Deus nos dá um tempo para nos arrependermos. Deus fez isso com Acaz. Disse para Acaz, vai ter um menino, vai nascer um menino do meio da sua família, e ele se chamará Emanuel, e você terá um tempo para buscar arrependimento. Mas ao mesmo tempo que Deus nos dá um tempo para arrependimento, esse arrependimento e esse tempo de graça é um tempo de juízo sobre aqueles que não creem. Acaz, diante da ameaça de seus inimigos, recusa o convite de Deus para confiar nele. Ele recusa o arrependimento, preferindo sua obstinação. Ele busca as alianças com potências estrangeiras. Ele negocia os seus valores e princípios. Como resultado, Deus traz sobre ele e sobre Judá uma palavra de juízo, mostrando que quando o coração se fecha à verdade revelada, o destino é a perda da bênção e o caminho do julgamento. Sproul
nos alerta sobre isso, dizendo: o coração humano, em sua rebeldia, obstinação, não pode escapar da justiça de Deus. Deus, em sua santidade, nunca pode tolerar o pecado. E a resistência à sua graça, inevitavelmente, leva à condenação. Para os incrédulos, a obstinação resulta em condenação eterna, como está escrito em 2 Tessalonicenses 2, de 10 a 12. Eles perecerão por não terem aceitado o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhe envia um poder sedutor para que creiam na mentira e sejam condenados. A obstinação de coração diante da verdade de Deus leva ao juízo eterno, afastando o ser humano da graça salvadora e entregando às suas próprias escolhas. É assim que Deus faz. Quando nós lemos o texto de Romanos, capítulo 1, você percebe que Deus entrega à humanidade a obstinação do seu coração. Deixa eu parar aqui. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está ouvindo a voz de Deus? Deus está falando sobre as boas notícias do Evangelho e das suas promessas. O seu coração continua ainda obstinado? Você continua ainda a resistir àquilo que Deus está fazendo? Se para aqueles que não creem a obstinação é condenação, para os discípulos de Cristo, a obstinação tem um caráter diferente. Porque nós também somos obstinados de coração. Não pense que é diferente. Embora o endurecimento do coração não nos leve à condenação eterna, ela resulta em disciplina temporária. Deus usa esse momento de resistência para refinar e nos conduzir de volta ao seu caminho. Hebreus, capítulo 12, versos 6 e 7 diz: porque o Senhor disciplina quem Ele ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. A disciplina de Deus não é punitiva. Ela é corretiva, com o objetivo de nos moldar à imagem de Cristo. Tim Keller, no seu livro Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, diz: Deus usa a disciplina em nossas vidas não como punição, mas como uma forma de nos moldar e nos transformar à imagem de Cristo. Ele nos ama demais para nos deixar como estamos. Deus, em sua misericórdia, usa o endurecimento do nosso coração como uma oportunidade de sermos transformados. Sim, nós passaremos por disciplina, mas a nossa disciplina não é eterna. A nossa disciplina é Deus moldando o nosso coração para que nós possamos parecer como Cristo. Pergunta: você é alguém que está obstinado no seu coração? Ou você é alguém que se entrega? Perceba o que José faz. Ele lhe pôs o nome de Jesus. A verdadeira fé é forjada no silêncio, longe dos holofotes, mas ecoa para a eternidade. Em contraste à barulhenta obstinação de Acaz, vemos o silêncio da entrega de José. Enquanto Acaz rejeitou os sinais de Deus, buscando sua própria segurança, em suas alianças, em suas próprias forças, José aceitou o chamado divino em uma fé quieta e obediente. Curiosamente, nós não ouvimos a voz de José em nenhuma parte do relato bíblico. Não sabemos se ele discutiu com Maria sobre o recado do anjo ou simplesmente assumiu sua missão e confiou no que Deus tinha lhe dito. Mas sua atitude fala mais alto do que qualquer palavra. A atitude do Cristo, a atitude de José fala mais alto do que qualquer palavra. O que aprendemos aqui? A entrega silenciosa de José nos ensina que nos maiores atos de fé começam com pequenos movimentos de obediência no cotidiano. Como disse Lutero, a verdadeira fé é confiança viva e ousada na graça de Deus, tão certa que morreria 1000 vezes por ela. José
não foi chamado para grandes gestos públicos, mas para uma fidelidade discreta. E aqui está a fidelidade discreta. A fidelidade de você ser um bom pai. A fidelidade de você ser um bom funcionário. A fidelidade de você ser um bom marido. A fidelidade de você ser um bom filho. Deus nos chama, nos convida a uma fidelidade cotidiana. Não. Deus não nos chama a priori para grandes feitos. Deus nos chama para o pequeno. Perceba, o que começou com um segredo no coração, com um compromisso com Maria, isso vai se estender às gerações. A decisão de José hoje ainda nos influencia. Assim como a decisão de Acás influenciou toda uma geração. O seu coração é um coração obstinado? Ou o seu coração é um coração que se entrega? Deixa eu te convidar a 3 passos para a gente se refletir. Primeiro, confie no Deus que é fiel às suas promessas e não permita que o medo obscureça a certeza de que Ele é Emanuel, de que Ele é Deus conosco, em todas as circunstâncias. Quando você estiver com medo, ouça o que José ouviu naquela noite, no seu sonho. Não temas. Não temas. Não temas, porque o Emanuel se faz presente. Em Mateus 28, Jesus ele proclama a mesma coisa, formando uma moldura no Evangelho. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não temas. Não deixe que o medo crie a incredulidade. 2. Abandone as aparências vazias e abrace a obediência radical ao Deus que cumpre suas promessas em meio ao caos. Abandone as suas aparências. Não tenha medo de rasgar o seu coração. Não tenha medo de rasgar o seu coração, de abrir sua vida diante de Deus e de se alegrar com aquilo que Deus tem feito. Se torne um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Perceba, é isso que Deus está procurando em nós. Verdade. Mesmo que a nossa verdade não seja bonita, porque a nossa verdade, as nossas histórias se confundem, as nossas belezas se confundem com os nossos erros. Mas o que Deus não está procurando são os hipócritas. Deus está procurando aqueles que são verdadeiros. 3, renda-se ao Emanuel, cuja presença transforma o ordinário em extraordinário. E permita que sua graça molde cada área de sua vida. Renda-se ao Deus conosco, a Cristo Jesus, cuja presença transforma a coisa mais ordinária. Sabe qual que era a coisa ordinária de José? Era dar um nome a Jesus. José também era filho de Davi, da tribo de Davi. Aquela pequena atitude, fora dos holofotes, que é registrada por Mateus, tem um impacto profundo até hoje nas nossas vidas. Faça do ordinário o extraordinário. Oremos. Pai, nós estamos na Tua presença e nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Queremos Te agradecer porque o Senhor fala aos nossos corações, ó Deus, de maneira poderosa sobre nossas vidas. E nós queremos Te pedir que o nosso coração não tenha medo diante, ó Deus, das incertezas da vida. Que o nosso coração, em meio ao caos, possa descansar no Senhor. E ele não seja obstinado a Deus. Não seja obstinado.
que nós busquemos e amemos ao Senhor sobre todas as coisas. Que o Emanuel, o Deus conosco, nos ampare neste momento. O Senhor conhece a dor, o problema, a fraqueza, a história de cada pessoa aqui presente. O Senhor conhece, Deus, e eu os entrego nas tuas mãos, para que o teu Santo Espírito trabalhe poderosamente na vida e no coração deles. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.